E-mail para o presidente. A banca, quebrou a banca. Bom dia, colegas vereadores, bom dia público presente, a todos que nos escutam pelos diversos meios de comunicação e a esta altiva casa pelo seu corpo administrativo. Na semana que transcorre, algumas dúvidas, em especial sobre a matéria que chegou a esse parlamento, sobre a qual eu particularmente faço registro do meu conhecimento, do meu posicionamento, da minha compreensão jurídica sobre isso. Conversei com os colegas na reunião que teve e a minha reserva para me manifestar no momento oportuno, quando eu acredito que as coisas devam ser colocadas e clareadas, especialmente sobre conversas nos bastidores das mais negativas, das mais ardilosas possíveis. E tudo no tempo certo. Isso é o que a gente importa saber por um momento. Dos requerimentos dessa semana, das visitas, das andanças, das oitivas, com os moradores, algumas delas nos trouxeram a avançar na nossa produção legislativa e, dentre elas, apresentamos um projeto de resolução que altera o nosso regimento interno para que essa casa instale, pelo menos uma vez a cada semestre, uma sessão itinerante. Sessões itinerantes acontecem nos mais diversos parlamentos, estaduais, federais até, nos municipais não são diferentes, mas sem, na maioria das vezes, uma regra que obrigue levar a Câmara às comunidades, até o povo. E por isso o projeto de resolução, principalmente para que a gente cumpra o nosso papel. Aqui a gente ouviu algumas pessoas cobrando que fosse tratado com a Assembleia Legislativa uma audiência itinerante daquela casa aqui em Limoeiro. E aí eu fiquei justamente pensando como cobrar de alguém o que não se faz. Cobrar que a Câmara Estadual visite os municípios, saia da sua zona de conforto, venha ouvir o povo, quando nós não estamos saindo da nossa zona, não estamos indo até as comunidades, principalmente as mais distantes, as de difícil acesso, temos muitas, aquelas que recebem menor participação e presença do poder público. Por isso eu peço aos colegas vereadores que possam apreciar essa matéria com a atenção que ela exige, para que possamos instalar obrigatoriamente sessão itinerantes e não tenhamos apenas uma previsão quase que fictícia, um assunto quase que velado, não estimulado, para que a gente passe a debater abrindo a tribuna, levando esses microfones para quem realmente deve falar, que é o povo. Um outro assunto importante que eu também peço a colaboração dos colegas, a atenção na correção, já que eu tratei e acabou dando seguimento sem a devida correção. Nós votamos nessa casa o projeto que trata sobre a alteração do Conselho Tutelar Municipal. Foi debatido amplamente aqui, apresentamos algumas emendas, e nas emendas aprovadas, por consenso dessa casa, retirou-se, por achar indevido, a exigência de conhecimento em língua portuguesa e informática na prova de seleção. Haja vista que nem o processo eletivo faz essa exigência, nem mesmo o nosso. Aprovamos e a lei foi publicada, foi para o portal da transparência, sem observar o que essa casa aprovou. Está lá o projeto de lei publicado. O edital que foi lançado para o processo eletivo do Conselho Tutelar está no formato antigo da lei. Não obedece, portanto não respeita, não sei se um descuido, mas não obedece o que essa lei votou. Portanto, o que o povo aprovou e como assim foi debatido com aquele Conselho Tutelar. Então aqui a minha fala nesse sentido, para que não só nesse caso, mas que em todas as leis aprovadas nessa casa, a gente tenha o cuidado de ver como é que foi publicado. Porque, se não por outra razão, por descuido, possa ser que passe a vigorar uma coisa que não foi a estabelecida neste parlamento. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente e eu trato sobre 2 pontos aqui que eu acho que merece relevância, além
da questão social, além da questão da coleta seletiva, da Central Municipal de Resíduos Sólidos, que promove avanços sociais e também ambientais. Um deles me toca de forma muito significativa, que é a revitalização do campo florestal. Sempre morei no entorno do campo florestal, sempre usei aquele equipamento para prática esportiva ou simplesmente para bater papo com amigos e familiares, e ver, depois de décadas da sua criação, de uma letargia também nas administrações que passaram, e uma dormência, um esquecimento naquele equipamento, ver um avanço tão expressivo em tão pouco tempo. Quem pode ir ao campo florestal pode perceber a melhoria na sua pavimentação, na sua iluminação, no seu paisagismo, na revitalização do lago, areninha, brinquedopraça, academias, um centro extremamente atrativo para a família, para o desportista, no coração de Limoeiro, fazendo com que a gente se conecte com a natureza, com essa questão social, e eu tive a alegria, muito mais do que como agente público, como cidadão, de ver o equipamento florescer, ser revitalizado. E aqui o reforço do nosso requerimento para que seja feita a pavimentação da calçada do campo florestal. Essa ainda permanece, como nos dias de origem, na sua criação, muito feia, que se diga a verdade. A gente elogia o que deve elogiar e criticar o que deve criticar. Muito feia, inclusive, não está no nível que o equipamento merece, no nível dos outros equipamentos que lá internos estão sendo melhorados. Então aqui o nosso requerimento, mais uma vez, para que a parte frontal do campo florestal possa receber a devida e necessária atenção. Também fiz requerimentos para que fossem colocados contentores de lixo na Avenida Francisco Remígio. Eu tenho falado aqui nessa casa, e continuo até que me convença do contrário, com o pensamento de que quando a gente não consegue fazer tudo que está projetado, ou o ideal, a gente vai fazendo parte a parte, minimizando os problemas de forma mais barata e de forma a levar para a população o mínimo de recebimento, né, das ações do poder público. A Francisco Remígio é uma grande avenida, está aqui na meta de revitalização, de reestruturação, com planejamento moderno de toda a sua infraestrutura, mas não é concebível que o canteiro central vire uma lixeira. Já não basta a ocupação indevida de alguns comércios, e aqui eu não estou falando dos comerciantes, estou falando de posicionamentos indevidos, porque o comerciante pode e deve estar lá, mas ele não pode nem deve obstruir o passeio público de quem quer caminhar, de quem é obrigado a ir para a faixa de rolamento, correndo inclusive perigo. E ao longo de cada canteiro central, uma lixeira a céu aberto. Animais rasgam, prefeitura limpa, de manhã, de tarde está uma sujeira sem dimensão, né? Sem dimensão física e temporal mesmo, né? Cronologicamente é algo que não se conhece, não se consegue acompanhar, de tanta sujeira, de tanta repetição, numa avenida tão central, tão bonita, que deveria ser um exemplo para a nossa cidade. Então fica aqui um requerimento para que possam instalar esses contentores de lixo, para que evite, né, uma depreciação tão grande da nossa cidade. Da mesma forma, fiz um requerimento para que pudesse ser feita a ampliação da iluminação da via de acesso para a barragem das Pedrinhas. Também tenho falado aqui, um local que Limoeiro do Norte há décadas tem desprezado. Há décadas, por gerações, por gestões, por cidadãos também, que têm uma postura desrespeitosa com o equipamento público natural, tenho dito aqui, mais belo, mais rico, mais atrativo do Vale do Jaguaribe, com exceção, para quem prefere, dos praianos aqui nas nossas cidades vizinhas do litoral. Nós não temos sequer iluminação após o Bonfim. A estrada extremamente degradada, nós não temos segurança pública, nós não temos condições de que os comerciantes possam oferecer, ter o seu funcionamento no período noturno e oferecer também atrativos. Quantas pessoas não se locomovem para aquela parte da cidade por se sentirem inseguros? Esse requerimento já foi apresentado nessa tribuna
por colegas vereadores, já foi repetido por mim, já foi cobrado e recebi cobranças mais uma vez nessa semana. Falei com o secretário de infraestrutura também e fica aqui a nossa cobrança mais uma vez para que essa ampliação da rede possa ser o mais rápido possível estabelecida. Pois não, Valdir? Com certeza é um requerimento interessante, importante. E até você falando com relação a essa iluminação para barragem, eu lembrei aqui que a gente pode também cobrar aí a possibilidade ali daquela parte ali do Genipapeiro, da ponta do Genipapeiro até a ladeira do Cabeça Preta. Eu acho que ali também é um local, viu, Heraldo, que a gente tem que lutar pela iluminação ali naquele trecho. Ali precisa, acho que é muito movimentado, talvez seja uma das regiões mais movimentadas que nós temos hoje da Chapada do Apodi, a ladeira do Cabeça Preta. Porque é onde todos os veículos passam, todo mundo para ir para a Chapada com relação à agricultura. Então, se você puder incluir aí, a gente tem todo apoio para assinar embaixo, essa iluminação também. Sei que uma é difícil, mas em duas, né? Mas vamos à luta, né? Muito bem, Valdir. Muito bem observado. Ali a principal via de acesso do centro de Limoeiro do Norte à Chapada do Apodi. Também é uma principal via de escoamento. Ali acessa diretamente Cabeça Preta, uma populosa comunidade. E nós temos o exemplo da cidade de Quixeré, que ligou o seu centro urbano até a Lagoinha, num projeto feito com recursos próprios, um trajeto mais ou menos da mesma dimensão, que nos traz o exemplo de que não só é necessário, mas é possível ser feito. Muito obrigado pela participação, colega Valdir. E eu chego nesse momento para falar de um equipamento público, na verdade de vários equipamentos públicos que vêm sendo negligenciados por gestões municipais também seguidas, e com essa não tem sido diferente. Lavanderias públicas. Recebi um requerimento, mais uma vez, mais uma visita a lavanderias públicas da nossa cidade, especialmente a lavanderia do Bom Nome, assim como as outras em ruínas. Eu convido os colegas vereadores, aos que conhecem, a revisitar, aos que não conhecem, a poder visitar e ver o desprezo, em ver o abandono com equipamentos públicos tão importantes, especialmente para aquela população mais desassistida, aquelas que lavam roupa lá para diminuir as suas despesas, para fugir do custo de insumos tão simples, mas tão necessários como água e energia. Especialmente também para aquelas famílias que fazem desse equipamento um meio de sobrevivência. Dezenas de mulheres usam as ruínas das nossas lavanderias públicas para ganhar o seu sustento, para se alimentar. É uma tristeza entrar na lavanderia do Bom Nome e ver como ela está. Ferragens expostas, reboco caindo com a estrutura aparente, rachaduras no piso, uma pintura que foi feita há décadas num prédio que tem 40 anos de edificação, volto a dizer, levando a nossa população, principalmente os usuários deste equipamento, ao abandono. Visitando essa comunidade e me disponibilizando a ser uma voz no sentido de tentar com que esse equipamento seja revitalizado, a custo mínimo, qualquer pessoa que tenha um bom senso, que já tenha feito uma calçada na vida, sabe que é uma mixaria para atender uma população tão volumosa do Bom Nome, há dezenas de pessoas que usam esse equipamento, num ponto essencial, quase que de sobrevivência na sua vida. Porque quem consegue economizar 50, 100 reais de água e energia, que realmente precisa, porque passa necessidade, sabe que esse dinheiro vai fazer diferença na sua feira, vai fazer diferença no seu dia a dia, especialmente aqueles que vivem só de benefícios assistenciais do governo federal. E expandir essa visita para a lavanderia do bairro João 23. A mesma triste realidade. Lixo, abandono, ruínas, ferragem exposta, telhas apresentando buracos no telhado, o que nos deixa numa situação de tristeza, por saber que aquilo é um equipamento público, é dinheiro nosso. E quanto mais depreciado fica, mais cara fica a reforma. Fui para a lavanderia
do Monsenhor Otávio, que fica localizado ali atrás do Felipão Veículos. A mesma tristeza, ruínas do mesmo jeito. Tristeza no olhar das mulheres com que eu conversei. Infiltração, lodo, sistema de esgoto inexistente, muitas vezes colocados até para o meio da rua, que sabemos, né, falamos aqui sobre questão ambiental, que é errado. Estendi as minhas visitas. Fui para a lavanderia da Inácio Mendes. Ruínas. Ruínas. E tristeza no olhar dos usuários. Pior do que isso, pedido de socorro. Olha aqui como é que a gente está trabalhando. Vários vereadores vieram aqui. Vários candidatos que se elegeram vieram aqui. Alguns candidatos a prefeito chegaram aqui, inclusive, com projetos na mão, dizendo o que é que iria ser feito. Décadas e décadas. E quando eu falo em décadas, que eu tenho tranquilidade para falar sobre isso, eu estou criticando os lá de trás, mas também estou criticando os de agora. Porque, como eu tenho dito, os de agora se comprometeram a fazer. E os de agora, por estar no exercício do poder, são os responsáveis e aquelas pessoas a quem eu direciono o meu requerimento. Fui também à lavanderia do Espinho. Vocês conhecem a lavanderia do Espinho? Seria importante que os colegas, se forem lá visitar, entrem com aquele capacete, né, de quem entra em obra. De fato, preocupante. Realmente, a mais depreciada de todas, assim, assustador. Assustador. Não tem uma pia. Em média, elas têm 10, 12 pias cada lavanderia. Não tem uma, surpreendentemente, que esteja em perfeito estado de uso. Situação elétrica que oferece risco. Vocês imaginem a tragédia que pode acontecer, essas senhoras lavando roupa com o corpo encharcado, tendo que ligar os seus equipamentos elétricos lá, numa situação em que fios estão expostos. Essa é a situação das lavanderias. E eu não estou falando de lavanderia não, Valdir, eu estou falando de prédio público. Eu estou falando de uma questão social, estou falando de humanidade, estou falando de mulheres que usam esses equipamentos para sobreviver. O discurso de hoje parece ser lavanderia. E a gente pode estar aqui lavando, como se diz, a roupa suja, né? Tem gente que lava ali por fora, tem gente que lava outras coisas. Eu prefiro lavar esse assunto. Assunto de interesse da coletividade, assunto de interesse daquelas pessoas que procuram George, que vê em George uma pessoa livre para fazer as cobranças. Livre de perseguição, livre de ofensa, mas muito conectado com o propósito da minha cidade. Fica aqui o requerimento para a Secretaria de Infraestrutura e que, por favor, não traga a resposta que precisa de verba de governo estadual para isso. É mixaria para fazer. E é vergonhoso não fazer. Cuidem dos nossos prédios públicos.